FNAF. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir esse nome, principalmente na internet, mas hoje eu vim falar de uma coisa que eu não ouvi muita gente falando, pelo menos na minha bolha do YouTube. Mas sério, você já se perguntou por que FNAF faz tanto sucesso? O que fez um simples jogo point and click que você fica parado sem poder fazer absolutamente nada se destacar tanto, por exemplo, na sua biblioteca da Steam? Ou terem tantos vídeos na época sobre o jogo? São os únicos que eu diga. Salve, moleque de boa! Hoje, por exemplo, tem muita gente que meio que vê FNAF tanto pela gameplay, tanto pela comunidade. Porque, pelo menos hoje em dia, é muito difícil um jogo estilo FNAF lançar e fazer sucesso de novo. Mas então, por que deu tão certo? Será que o Scott fez um pacto com o William Afton? Bom, aqui tá o motivo. Acredito que um dos maiores motivos seja o estilo de jogo de FNAF em si. Mas antes vamos voltar um pouquinho atrás, mais especificamente para novembro de 2013, quando foi lançado o jogo Cheapers and Sons Lumbers Co., um jogo infantil em que você tem que cuidar da fazendinha do seu pai. Falando isso, nem parece que foi um jogo que foi o Scott que fez, mas o que acontece é que o Scott já tinha uma longa carreira antes de fazer FNAF. Mas enfim, esse jogo não foi muito bem recebido pela crítica, especialmente por um cara que disse que o jogo era horrível e que os bonecos eram tão duros que pareciam animatronics. Então, se os bonecos pareciam animatronics, então eu fazia um jogo de animatronics. E se baseando nas antigas pizzarias que o Scott frequentava, ele montou essa ideia de bichinhos fofos e inofensivos que faziam show para as crianças. Mas, a princípio, a coisa era uma coisa super infantil. Mas quando chega a noite, eles são do mal. Pois é, foi FNAF que começou essa moda dos famosos Mascot Wars. Por exemplo, o Pop Playtime, que tem bichinhos fofinhos, mas eles são do mal e etc. E isso também foi um grande fator, os mascotes. Um urso, um coelho, uma galinha e uma raposa. Todos animais carismáticos e fáceis de lembrar. E que chamam a atenção, ainda mais para uma criança. Cara, isso é certo, bota qualquer animal fofinho em um jogo sério ou qualquer coisa e vai ter uma criança lá. Tenho que admitir que o Scott foi muito inteligente nessa. Ainda mais em 2014, quando todos os jogos daquela época eram super darks, emos, edges e super, nossa, querendo se levar a sério. Tudo escuro, um monstro de satanás e, é claro, uma jogabilidade 3D. Como eu havia dito, o FNAF tem uma jogabilidade 2D point and click, o que era uma coisa muito ousada para a época. Mas não só 2D, como a principal proposta é que você tem que se defender e não fugir. Você é um guarda noturno que foi contratado pela Fazbear e que tem que ficar no seu escritório para cuidar se ninguém vai invadir a pizzaria. Afinal, os animatronics podiam ser muito velhos, mas eles valiam milhões. Só que a gente já sabe muito bem que quem andava pela pizzaria à noite não eram ladrões tentando roubar alguma coisa, mas sim animatronics. Animatronics esses que possuíam um bug em sua programação que te enxergavam como um esqueleto sem traje. E como se é contra os protocolos da empresa, eles tentam te forçar de um jeito não muito cuidadoso a entrar em uma dessas fantasias, que se não fossem vestidas direito, estraçalhavam seu corpo de dentro para fora, com as únicas partes visíveis sendo seus olhos. Mas para isso não acontecer, o jogo te dá sua principal forma de se defender: as portas. Portas gigantes de ferro. É muito simples, se alguém aparecer, você fecha. Mas assim o jogo ia ficar muito fácil. Então o Scott implementou o sistema de energia. Tudo que você faz gasta energia. Abriu as câmeras, gasta energia. Fechou as portas, gasta energia. Ligou as luzes do corredor, gasta energia. Até o seu ventilador gasta energia. E o que acontece se a energia acabar? Bom, na noite 4, o Funny Guy fala especificamente que o Fred, que é o animatronic principal, fica extremamente ativo quando as luzes estão desligadas. Então, quando a energia acaba, adivinha quem vai para sua porta? Exatamente, o Fred, que toca uma pequena música de ninar antes de te atacar.
assim realmente gerando um medo real pela parte dos players, fazendo você administrar muito bem a sua energia para você não perder a noite. Por exemplo, você abrindo e fechando a porta no momento certo em que o bicho vai embora, ou por exemplo, para que sua energia não acabe. Ah, e mais uma curiosidade. Sabe o Foxy? Quando ele sai correndo na sua sala, quando ele bate na sua porta e volta, ele gasta 10 de energia. Eu não sei porque até hoje. E era isso que as pessoas mais gostavam, o fato de você se defender. A gente nunca tinha tido algo parecido até então. Junto com o terror também veio o desafio. Como você tem energia limitada, você tem que administrar muito bem o que você está fazendo. Senão você vai de bem em 4 inimigos no total. Porém, eles não vêm todos na mesma noite. Na noite 1, eles vêm aos poucos e devem aparecer na sua porta no máximo uma ou 3 vezes. E é basicamente um tutorial, e a dificuldade vai aumentando conforme as noites vão passando. Na noite 2, o Bonnie e a Chica já saem. Na noite 3, o Foxy começa a sair. Na noite 4, ele começa a ficar muito mais ativo. E isso gera uma diversão, um sentimento muito bom de conquista quando, por exemplo, você passa uma 20/20. Mas mesmo falando tudo isso, na minha opinião, o maior motivo do jogo fazer tanto sucesso é a Isso era uma das melhores coisas que FNAF fazia, a atmosfera. A atmosfera, pra quem não sabe, é basicamente a vibe que o jogo tem, ou o sentimento que você sente quando você joga. Mas para isso realmente funcionar, não dá pra jogar o jogo hoje em dia e sentir a mesma coisa. Vamos se botar no lugar de uma pessoa qualquer em 2014. Gente, 2014 não era tão fácil de expor segredos sobre os jogos, ou coisas escondidas nos arquivos do jogo. A gente não sabia absolutamente nada sobre o jogo, ele simplesmente saiu do nada, sem nenhum anúncio ou aviso prévio. Então, você abre o jogo e o que você vê é isso. Você tá numa sala suja e pequena com uma mesa bagunçada. Na sua frente, alguns alto-falantes antigos com teias de aranhas. Mas acima, alguns cartazes, desenhos antigos de algumas crianças, dando a sensação de que o lugar tá quase abandonado. Realmente um lugar extremamente convidador. 2 corredores escuros quase pareceram como se não tivesse nada ali, junto com um barulho incessante de uma lâmpada fluorescente que basicamente quebra o silêncio e gera um sentimento muito grande de desconforto. A gente também pode abrir as câmeras, com a primeira coisa que aparece sendo o palco dos animatronics, onde os 3 estão inativos. A gente segue assim até 3 ou 4 da manhã sem praticamente nada acontecer. Mas quando abrimos a câmera de novo, cadê o coelho? E aí, mano, já não passa nem Wi-Fi, mano. O bicho simplesmente sumiu. Assim, os amigos, que o jogo se desenvolve. Os animatronics mexendo nas câmeras, os barulhos e passos de bis que os animatronics dão quando eles estão na sua porta. E é assim que se faz a atmosfera. Ai, mano, finalmente terminamos o vídeo aqui. Vamos aquelas coisas básicas, né? Se você gostou do meu conteúdo, por favor, deixa o like, né? Se você viu até aqui, você vai ter que deixar o like, se inscrever, etc. E, sei lá. Realmente demorou muito tempo esse vídeo, foi o meu vídeo mais bem editado do canal até então. Mais ou menos isso que eu posso dizer. E eu também queria agradecer vocês pelos 100 inscritos, né? Porque o canal tá com 100 inscritos. Na verdade, agora a gente tá com 138, então só... Tipo assim, muito obrigado mesmo pelos 100 inscritos, por tudo que vocês fizeram. E é isso, gente. Tchau.